Fazendo a mais simples das comparações, a Oprah Winfrey seria uma espécie de Regina Casé dos Estados Unidos, digamos assim. Mas o que as duas têm em comum? Bom, ambas são mulheres que ficaram amplamente reconhecidas como apresentadoras de TV, quando na verdade, e isso nem todo mundo sabe, elas também têm uma carreira como atrizes de cinema. A Regina Casé, há pouco tempo, para quem não lembra, deu um show de atuação como a inesquecível Val, de Que Horas Ela Volta, e agora a Oprah tem um momento de destaque com A Vida Imortal de Henrietta Lacks, um filme produzido pela HBO, que está disponível na plataforma on demand do canal, que é a HBO Go, e também na grade de programação da emissora. It's hard not to get caught up in hope when you've been powerless for so long. A Henrietta Lacks foi uma mulher que entre o final da década de 40 e o início da década de 50 descobriu que tinha um tumor cervical e acabou se submetendo, claro, a vários procedimentos médicos. Nisso, os pesquisadores descobriram que as células cancerígenas da Henrietta produziam metástases anormalmente rápidas e que também se reproduziam de forma infinita. Sem o consentimento dela ou da família, pegaram as células da Henrietta, que acabou falecendo, e utilizaram em uma série de pesquisas de doenças como a AIDS, a sífilis e a tuberculose. Ou seja, a Henrietta morreu, ninguém foi consultado se poderiam usar as células dela, e ela acabou sendo, de certa forma, pioneira aí no tratamento de doenças históricas. Tiraram o nome da Henrietta e chamaram as células simplesmente de Hilla, e até hoje a família da Henrietta nunca recebeu qualquer tipo de dinheiro ou qualquer tipo de reconhecimento público pela contribuição que a mãe dela, de certa forma indireta, deu para a medicina. E, na realidade, o filme A Vida Imortal de Henrietta Lacks conta a história da filha dela, a Deborah, que é vivida pela Oprah Winfrey, que um dia é procurada por uma jornalista que se diz obcecada pela história da Henrietta e que quer finalmente fazer pelo menos um livro para dar justiça à história dessa mulher. I want to write a book about your mother. Go Hilla, that's my mother. Hope I don't regret this. É a partir desse encontro entre a jornalista vivida pela Rose Byrne e a filha da Henrietta vivida pela Oprah Winfrey que o filme se desenvolve. E o mais legal disso é que 99% dos cineastas fariam o quê? Filmaria a vida da Henrietta Lacks. Na realidade, esse não faz isso. Ele constrói toda a mitologia e todo o nosso interesse pela personagem título a partir do que a gente ouve de outros personagens. Então, quando a jornalista conversa com a filha da Henrietta, conversa com os outros familiares e também com pesquisadores médicos, é a partir disso que a gente descobre quem era essa mulher. Existem alguns flashbacks que servem mais para fazer algumas pontuações dramáticas, mas na realidade a gente fica por dentro da história da Henrietta pela palavra dos outros. E isso é uma coisa interessantíssima, porque é um retrato muito mais respeitoso, é um retrato muito mais carinhoso e que inclusive dá força e assina embaixo de todo o legado, não só médico que a personagem deixou, mas também emocional. Everyone's saying Henrietta Lacks donated themselves. She didn't donate nothing. They took them and didn't ask. The hospital is guilty and somebody's going to pay. Algumas críticas reclamam com certa razão que esse é um filme que não dá a total dimensão da vida da Henrietta Lacks e do pioneirismo médico dela. Mas eu prefiro encarar o filme de outra maneira. Para mim, ele é um relato de como a vida de alguém consegue se tornar tão importante no âmbito familiar e também no âmbito da sociedade. Nesse sentido, o filme funciona muito bem, muito em função do desempenho da Oprah Winfrey, que tem aqui um desafio dificílimo. Ela, por ser Oprah Winfrey, uma presença forte, uma persona marcante, poderia estar simplesmente Oprah Winfrey na tela. Não é o que acontece. Ela tem talento de sobra para criar uma personagem comovente, engraçada e imprevisível, porque a Deborah Lacks era uma pessoa instável emocionalmente e também mentalmente. You want to go digging up graves, you need to stop. I am not stopping! Então fica aí a dica, A Vida Imortal de Henrietta Lacks, que é um filme muito curtinho, 92 minutos, um filme que flui bem e que, apesar de muito simplista, às vezes tem uma interpretação ótima da Oprah Winfrey, conta uma história importante, principalmente dá protagonismo a essa história que nunca teve um protagonismo, e faz isso de forma muito leve, também de forma muito tocante, e que para os padrões dos telefilmes da HBO tá aí de bom tamanho. You famous, just nobody knows it.